Olá, hoje vamos ver sobre a vida de Jó. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre a restauração que Ele fez na vida de Jó. Nós conhecemos a história de Jó como uma história de sofrimento, como uma história de tristeza, como uma história de perdas, né? Quando nós falamos em Jó, nós logo lembramos a parte ruim da vida dele, a parte ruim da história dele. E é assim nas nossas vidas também, né? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente acha que é o fim das nossas vidas, a gente acha que é o fim da nossa história, a gente acha que tudo está acabando ali, nós não conseguimos enxergar além do nosso problema, nós não conseguimos enxergar além, atrás daquele muro, né? Esse muro é nosso problema, a nossa dificuldade do momento, nós não conseguimos ver depois daquilo ali, é como se a gente estivesse morrendo mesmo, a gente se sente derrotado. A gente se sente acabado. Nós nos sentimos assim como o fim das nossas vidas. O problema chegou, o problema acontece e a gente não consegue enxergar uma saída, né? E na vida de Jó, quando nós falamos em Jó, nós já logo lembramos do sofrimento de Jó, porque é isso que fica marcado nas nossas vidas. E foi isso que ficou marcado também na história de Jó, né? Mas veja só, a parte mais importante da história de Jó, nós não podemos deixar passar em branco. Ele superou as dificuldades. No momento em que ele estava ali, ele ficou aflito, ele ficou triste, ele ficou desanimado, mas ele não se permitiu parar ali. Ele clamou a Deus, ele se entregava a Deus em todo o tempo e ele esperou com paciência. E a história dele foi renovada, a história dele foi revertida, ele foi exaltado. A palavra de Deus nos diz lá no último capítulo de Jó que o Senhor restaurou a sorte de Jó. O Senhor deu para Jó mais do que ele tinha antes. Na segunda parte da sua vida, ele recebeu o dobro do que ele tinha antes, na primeira parte da sua vida. Então veja, ele superou o sofrimento, ele superou a dificuldade, mesmo sem saber como seria a saída, como que ele ia sair daquilo ali. Ele superou aquela dificuldade. E quando ele superou, ele recebeu muito mais do que aquilo que ele tinha antes. Ele recebeu muito melhor do que aquilo que ele tinha antes. Por quê? Porque ele não saiu fora da palavra, ele não deixou de ouvir a voz de Deus, ele não desacreditou, ele não perdeu a fé, mesmo estremecido, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com tristeza, mesmo querendo que a sua vida acabasse, ele não parou. Ele enfrentou esses momentos difíceis, ele continuou. E depois, quando veio a bênção de Deus sobre a vida dele, quando chegou o momento da glória de Deus sobre a vida dele, ele ganhou muito mais do que aquilo que ele tinha. Jó passou alguns meses sofrendo, né? Que nós sabemos, não sabemos o tempo ao certo, mas ele passou alguns meses sofrendo. E veja, depois ele viveu, depois desse sofrimento, um tempo de glória de mais 140 anos. 140 anos de glória, de riqueza, de fartura, com a sua família grande. Ele viu até a sua quarta geração. Jó viu até os seus bisnetos. Veja que maravilha, como é a bênção de Deus, como é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, não pare, não desanime. Tá? Quem tem o poder de dar a vida e de tirar a vida é o próprio Deus. Então, quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso momento, Ele vai nos levar e vai nos levar para a glória. Nós vamos morar com Ele em nome de Jesus. Então, não fique pensando você em tirar a sua vida, não fique pensando você em cortar o sofrimento, em diminuir o sofrimento, porque você não tem esse poder. Amém? Entregue tudo nas mãos de Deus, creia com fé que Ele vai fazer, que Ele vai preparar o melhor para você. Enfrente essa dificuldade clamando, orando, buscando com fé. Amém? E quando chegar o tempo da glória, o tempo das bênçãos, o tempo das maravilhas, você testemunha para as pessoas, porque o tempo do sofrimento já acabou. Amém? Tenha um dia abençoado. Um beijo, até o próximo vídeo.